Finalmente, os dois últimos livros do Antigo Testamento vamos tratar sobre Zacarias e Malaquias, começando pelo profeta Zacarias. Era o tempo do retorno. O povo de Judá, exilado na Babilônia por longos e amargos anos, começa a voltar para sua terra, para sua nação, que por sua vez estava em ruínas. Entre os que regressavam estava Zacarias, filho de Baraquias, neto de Ido, um homem da linhagem sacerdotal, cujo coração era profético. Nascido provavelmente no cativeiro, Zacarias cresceu ouvindo histórias de Jerusalém destruída e os sonhos de um novo templo. Quando o chamado veio no segundo ano do reinado de Dário, mais ou menos por volta de 520 a.C., quase ao mesmo tempo em que o profeta Ageu levantava sua voz. Deus o escolhe para reacender a fé e trazer uma nova esperança para aquele povo que estava desanimado, convocando não apenas para reconstruir as paredes de pedra, mas para restaurar o coração daquela nação. Dos capítulos 1 a 6, nós vemos uma narrativa composta por 8 visões que o profeta tem. É interessante dizer que, além das nuances proféticas locais e atuais que Jeremias fazia, ele também profetizou coisas acerca do fim dos tempos. Dentro dessas 8 visões, primeiramente ele vê um homem montado em um cavalo vermelho entre as murtas, um mensageiro de Deus que anuncia: o Senhor ainda tem zelo por Jerusalém e a restaurará. Em seguida surgem 4 chifres, símbolos das potências que oprimiram Israel como um dos instrumentos de Deus para corrigi-la. Numa terceira visão, ele vê um homem. Esse homem estava com um cordel de medir e ele caminha por Jerusalém. É sinal de que a cidade novamente vai ser habitada, só que nessa ocasião, sem os muros. Uma outra visão é uma cena celestial. Ele vê o sumo sacerdote Josué vestido de roupas imundas, purificadas por Deus. Uma imagem vívida do perdão e da restauração espiritual de Judá. Zacarias então contempla um candelabro de ouro entre 2 oliveiras. Esta seria a figura da contínua presença do Espírito Santo, sustentando os líderes do povo, Zorobabel e Josué. É interessante que há um paralelo nesta visão, porque ali também enxerga sobre, possivelmente, as 2 testemunhas que vão pregar durante a grande tribulação. Mas isso a gente fala em outro contexto. Por fim, 4 carros de guerra saindo entre os montes de bronze, simbolizando os ventos dos céus, as forças divinas que percorrem a terra executando a vontade do Senhor. Todas essas visões que Jeremias teve nesses 6 primeiros capítulos, anuncia uma mensagem central. Deus está novamente ativo entre o seu povo, preparando algo que ultrapassa a reconstrução física, uma restauração espiritual. Dos capítulos 7 a 11, nós vemos o Messias prometido e também o pastor ferido. Com o templo em reconstrução, Zacarias se torna também uma voz que chama o povo para a justiça e para a misericórdia. Ele lembra que o jejum e a religiosidade vazia não bastam e que Deus deseja o coração arrependido do povo. Nos capítulos seguintes, a profecia vai se aprofundando. Zacarias começa a anunciar a vinda de um rei humilde, montado em um jumentinho. Imagem esta que séculos depois ecoaria lá em Jerusalém, na entrada triunfal do Senhor Jesus. Mas o mesmo povo que o aclamara como rei acabaria rejeitando este rei e pastor fiel. Essa é uma das passagens mais sombrias que nós verificamos no livro de Jeremias. O profeta fala das 30 moedas de prata, o preço pelo qual este pastor, justo pastor, seria traído. E isso ecoa claramente na traição de Judas. Nos capítulos 12 a 14, nós temos uma nuance profética para o fim dos tempos, a batalha final e o dia do Senhor. Zacarias fala sobre um cerco das nações contra Jerusalém, mas também da intervenção direta de Deus. Naquele dia, escreve Zacarias, o Senhor sairá e combaterá
essas nações. É nesse contexto que o profeta anuncia algo profundamente tocante. Olharão aquele a quem transpassaram e prantearão por ele como quem pranteia por um filho único. A profecia do povo de Israel reconhecendo Jesus como Messias. É uma visão messiânica poderosa, reconhecendo que foi este povo quem crucificou o Senhor Jesus. O capítulo 14 culmina com uma grande manifestação do Senhor sobre o Monte das Oliveiras. É a vinda de Jesus. O Monte das Oliveiras vai se fender em dois lados, um pedaço para um canto, um pedaço para o outro. Fluxos de água viva correrão de Jerusalém como um símbolo de purificação e da vida eterna. Ali é o início do milênio. Assim nós vemos que o livro de Zacarias termina como uma tapeçaria. Entrelaça o futuro com a história no passado, trazendo a ideia de uma restauração do Templo de Jerusalém, mas não só isso, a vinda do Messias em sua primeira vinda de Jesus, com o sofrimento, com a morte vicária e depois o seu segundo retorno para levar a sua igreja. Top demais, né? Vamos para o último profeta do Antigo Testamento, profeta Malaquias. Em um tempo de silêncio em Judá, o templo já havia sido reconstruído, as muralhas estavam restauradas, mas tem um detalhe: o coração da turma ainda estava em ruínas. A chama do fervor espiritual que um dia brilhou de forma intensa sobre os profetas Ageu, Zacarias, mal reluzia no tempo de Malaquias. O povo retornava do exílio, sim, mas a esperança de restauração espiritual parecia distante. E foi nesse cenário de vacilo, de devoção desgastada, que Malaquias se levanta como o último profeta do Antigo Testamento. Seu nome significa meu mensageiro. É exatamente isso que o mensageiro de Deus faz. É enviado para confrontar um povo adormecido. No primeiro capítulo, nós vemos a ideia de um amor desprezado. O livro se abre com uma declaração divina: amei-vos a vós, diz o Senhor. Mas o povo incrédulo responde: em que nos amaste? Esse é o início do diálogo entre Deus e o povo. Quem intermedia essa conversa é o profeta. Mas Deus relembra o amor demonstrado na escolha de Israel sobre Edom, e o povo não consegue enxergar isso como um cuidado divino, às vezes até colocavam como sorte. Em seguida, o Senhor volta-se para os sacerdotes através da palavra de Malaquias e vai falar para aqueles que deveriam honrar o nome de Deus, sendo os primeiros a profaná-lo. Trazem ao altar animais cegos, coxos, doentes, e oferece aquilo que sobra para Deus. O culto havia se tornado uma rotina e o sacrifício era uma mera formalidade. Deus estava cansado de ofertas vazias. E então ele começa a destacar a infidelidade do povo no capítulo 2. Malaquias prossegue denunciando a corrupção sacerdotal. Os líderes estavam abandonando a aliança de Levi, estavam ensinando com parcialidade, tropeçavam na lei, levavam muitos à queda, mas a infidelidade não era apenas espiritual ali, era uma questão moral, era uma questão de família. O povo de Judá quebrava alianças de casamento, tomava esposas estrangeiras, profanava a santidade da união, coisa esta que havia sido corrigida por Esdras. O profeta então começa a pronunciar uma das frases mais intensas: odeio o divórcio, diz o Senhor. Uma alusão que tem várias partes. Primeiro, em relação ao casamento de homem e mulher, mas também do casamento entre Israel e o Senhor. Lá no capítulo 3, vem uma promessa. Então, o livro começa a mudar de tom. O Senhor diz: eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Está falando de Elias. Esta seria uma dupla referência, falando tanto de Elias quanto de João Batista, o precursor do Messias. Só que essa promessa, ela ressoa da seguinte forma: era necessário que o povo restaurasse o seu comportamento. E é por isso que ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus.
Aqui Deus não estava preocupado com o comportamento em relação ao dinheiro, mas o comportamento em relação ao coração. Ele falava que se as pessoas decidissem entregar os dízimos, quer dizer que o seu coração estava voltado para Deus e não para as coisas dessa terra. Lá no capítulo 4 vai falar sobre o dia do Senhor, que virá como um fogo consumidor, queimando o orgulho e a injustiça. Mas para aqueles que temem o nome de Deus, nascerá o sol da justiça, trazendo cura e alegria. E antes desse terrível grande dia do Senhor, é necessário que venha Elias, que foi profetizado por Malaquias. Uma profecia que se cumpriria em João Batista, o camarada que prepara o caminho para Jesus Cristo aparecer. Assim, o Antigo Testamento termina como uma ponte, uma promessa suspensa entre duas realidades, a antiga aliança e a nova que vai acontecer. O pavimento dos profetas e o cumprimento do evangelho. Depois de Malaquias, Deus se cala. 400 anos de silêncio. E aí nós iniciamos a fase do período intertestamentário para transicionar na entrada do Novo Testamento.